Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Comentários de Quinta, o nosso segundo de 2024, como a gente já falou no episódio passado, com muitas novidades no início desse ano, né, para vocês se acostumarem também a esse novo formato, a essa nova forma da gente fazer o Comentários de Quinta. Hoje a gente vai mudar um pouco, a gente vai sair um pouco do STJ e dos tribunais superiores, a gente vai falar de um tribunal de justiça, um dos mais importantes, porque é o que tem mais, talvez mais demanda, né, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, e a gente vai comentar, já comentamos em alguns, na temporada passada, em alguns julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ser o que tem mais demanda, né, por ser o estado que tem mais população, então que tem mais demanda, o que tem mais desembargadores, então tem muita coisa lá também. É importante ser dito que é um dos tribunais que não segue, né, a jurisprudência dos tribunais superiores, né, é um dos que mais não segue, eu diria. Então, quando a gente acha um julgado interessante desse, a gente sempre coloca aqui ele porque para a gente mostrar também que tem decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que são interessantes para a gente analisar aqui. A decisão de hoje que vai entrar na tela agora é um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na apelação. Pode subir mais um pouquinho, por favor? É aqui, isso aqui. Apelação número 1503532, dígito 67, 2021, uma decisão de agora, 3 anos atrás quase, né? O processo é de 3 anos atrás, a decisão saiu agora em novembro. Agora em novembro, então, decisão muito recente da segunda vara criminal de Franca, né? Como o apelante Kenneth Giovanni Vieira Pinto e apelado do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos ficar aqui na ementa, porque só na ementa já tem bastante coisa pra gente falar, né? Então, é sobre drogas, né? Sempre é importante falar sobre o crime de drogas aqui no Brasil, porque é o crime que mais prende aqui no Brasil, a gente sempre tem que, né, deixar muito claro isso, né? Então, tem quase um terço da população aqui no Brasil prisional é presa por causa de algo relacionado a drogas. Teve uma decisão recente, ano passado, né, do STF, né, relacionada ao porte de drogas. Então, é sempre importante a gente estar falando sobre o crime de drogas. Nesse caso aqui, é também sobre um princípio muito importante do direito penal, o princípio da insignificância, né? Então, vejam, drogas e insignificância tem a ver também com o que foi decidido lá no Supremo Tribunal Federal sobre o porte de drogas. Aqui, nesse caso, ó, o acusado, ele portava para consumo pessoal um cigarro de maconha de 0,3 gramas de maconha para uso pessoal. Nesse caso aqui, o próprio precedente do STF, ó, foi colocado na decisão e foi decidido, né, nesse caso aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, na apelação, a mínima ofensividade e a tipicidade, né, reconhecida pelo princípio da insignificância, o princípio da bagatela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já me pronunciei aqui no vídeo, mas não tinha cumprimentado vocês que estão aí assistindo. Então, vamos lá, vamos tentar analisar aqui um pouco essa decisão, e aqui eu vou resistir à tentação de não ficar dando aula de direito penal, que a decisão ela acaba sendo um prato cheio para que a gente possa analisar algumas questões super importantes de direito penal, e a gente aqui no Comentários de Quinta sempre fica analisando aspectos processuais, e isso pode dar a entender que as questões penais são de menor importância, e não são, na verdade. Sempre que há uma oportunidade para uma grande discussão penal, são poucos os advogados que conseguem travar uma discussão dessa em alto nível. Então, pode ser um grande diferencial para você que está aí assistindo, entender melhor da teoria do crime, entender melhor de questões penais, para levar essas discussões em teses na defesa lá dos seus clientes. Veja, a gente está falando aqui, primeiro ponto, é um crime que ele está sendo discutido, você que está assistindo aí sabe muito bem, pelo STF, né? Então, o STF ele vem discutindo amplamente a possibilidade de descriminalização, se é por uma quantia, se tem outras condicionantes, tudo isso daí ainda está em discussão, e não se preocupe que a gente está acompanhando
E assim que houver novidades, vão passar para vocês. Aí não vai passar despercebido da gente, não. E o segundo ponto é que, em sendo uma discussão candente, me parece aqui que, pelo menos o advogado aqui em questão, ele está antenado, já que ele formulou 2 pedidos. Um dos pedidos formulados foi o da inconstitucionalidade do crime, tal qual se discute hoje pelo STF. E o segundo ponto seria a aplicação do princípio da insignificância. Em relação à inconstitucionalidade, o desembargador aqui afastou. Disse, olha, isso aí está sendo discutido pelo STF, então, pelo menos nesse ponto, eles seguiram a Corte Suprema e disse, não vou entrar nesse mérito. Poderia, mas não quis entrar nesse mérito, não quis meter aqui o bedelho nisso. E ele se concentra na insignificância. E o que é que a gente percebe? A gente percebe que os tribunais superiores, eles têm uma vasta jurisprudência, entendendo que não se aplica o princípio da insignificância para crimes ligados a entorpecentes. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouco da teoria do crime e do que é que o crime de posse de droga protege. Na verdade, a gente está falando, ou pelo menos a gente tem todo o modelo construído ali com a perspectiva de proteção de bens jurídicos. Então, todo crime ele precisa proteger um bem jurídico. E o bem jurídico supostamente protegido pela legislação de tráfico seria a segurança pública, a paz pública. Então, são bens jurídicos difusos. Alguns falam em saúde pública, incolumidade pública. Então, veja, são bens jurídicos que eles acabam servindo na contramão do que os bens jurídicos foram criados para ser. Na verdade, eles foram pensados, elaborados, para serem elementos de restrição do poder estatal. E aí, quando você diz que o bem jurídico é a paz pública, você está dizendo que qualquer coisa que possa afetar a paz pública, consequentemente, qualquer coisa que possa perturbar a ordem, pode ser criminalizado. E aí está o grande problema, de você conseguir criminalizar todo tipo de conduta que seja simplesmente algo que desagrade soberano. Podemos colocar nesses termos. Então, quando a gente fala aqui da posse, veja, estamos falando de um caso. Joga a decisão lá na tela, produção, por favor. Lá na segunda página, desce mais um pouquinho. Aqui. Aqui. Veja, 0,340 gramas. 340 miligramas. Era um cidadão com um cigarro com 340 miligramas de cannabis, estava jogando, a polícia viu, e aí ele foi processado e foi condenado por posse de drogas. Tudo bem que sabemos que em relação à posse há uma desprisionalização, então ele recebeu uma pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade, mas o desembargador aqui em questão, e aí como o Marcos tinha dito, também ali pedindo vênia para não seguir a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, ele entende que a insignificância se aplica sim aqui. E temos que entender nessa mesma senda. Na verdade, ele cita aqui uma decisão relativamente antiga do ministro Gilmar Mendes, que já tinha ido nesse mesmo percurso, entendendo que estamos falando de um crime, e aí mais uma vez a teoria do crime, de um crime de perigo. Então, ele seria, em tese, um crime de perigo abstrato. Então, o crime de perigo concreto ele exige a demonstração do perigo. Ele fala em juízo de certeza, nem gosto dessa categoria, mas seria um juízo de certeza acerca do perigo envolvido. Mas, como é um crime de perigo abstrato, o perigo ele seria presumido, mas não se pode presumir um perigo a partir do nada, né, Marcos? Exatamente. Veja, o André falando, né, eu lendo a decisão aqui, eu estava só pensando, 0,340 miligramas. Vejam que o sistema penal ele foi movido para alguém ser preso por causa de 0,340 miligramas. Ah, mas a paz pública, a saúde pública, será que é o sistema penal que vai ter que resolver isso? Ou a gente deveria colocar como uma questão de saúde pública mesmo, de políticas públicas de saúde para a gente resolver essas questões, como outros países já há muito tempo fizeram com Portugal. Portugal é um exemplo. E a tendência na última década, basicamente, foi o que foi feito em diversos outros países, especialmente relacionado à maconha. Veja, a gente poderia estar falando de outras drogas também que são mais dependentes, né? Drogas ilegais, no caso, né? Mas aqui a gente está falando da maconha. Se a gente for olhar na última década, a quantidade de países que descriminalizou a maconha, e isso, veja, o Brasil ele está atrasado
não só por causa da questão da política pública de segurança, mas também por causa de estudos da cannabis. Quantos países estão ganhando dinheiro porque descriminalizaram, né, e para uso, né, e estão estudando a cannabis e estão vendendo o que eles estudam da cannabis, porque a cannabis ela tem 2 princípios ativos, né? O TNH e eu esqueci o outro nome, o Corbidol, né, se eu não me engano, agora me falhou a memória, mas eles utilizados separadamente em conjuntos, eles podem ser tratados para diversas doenças. E o Brasil está totalmente atrasado, porque como não é descriminalizado, para conseguir um estudo da cannabis é muito mais difícil. Então, não, a gente continua utilizando o sistema penal, a polícia, o judiciário, por causa de maconha, 0,3 miligramas de uma substância que, enfim, né, poderia ser, na verdade, descriminalizada e estudada, né? E aí, nesse caso, a gente falou, né, no outro vídeo, né, também que e nesse vídeo eu comecei falando que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele é um dos que menos acompanha os tribunais superiores, porém nesse caso, né, veja, não é que eles têm que olhar o Tribunal Superior como sendo o pai, né, na expressão que o Aury Lopes utiliza, não pode ser o pai julgador lá de cima que eu tenho que sempre, às vezes os tribunais superiores erram também, né? E nesse caso aqui, fez bem o desembargador e não ir junto com a jurisprudência dos tribunais superiores, porque realmente 0,340 miligramas de maconha, a gente pode dizer que é uma questão que é insignificante, que é tipo para ser mexido os órgãos, né, da justiça, no caso aqui o sistema penal, para ser penalizado alguém porque estava usando um cigarro de maconha. Só para fechar, eu não queria deixar passar batido também uma discussão que fica aqui na fronteira do direito penal com o processo penal, ainda nos crimes de perigo abstrato, de que a gente não pode engolir que crimes de perigo abstrato são crimes que não precisam de prova. Na verdade, ali na senda, até do funcionalismo, teoria funcionalista, um pouco ali o que o professor Fábio Dávila também vem escrevendo na senda do Figueiredo Dias, Faria Costa, a gente tem que entender que os crimes de perigo abstrato, de constitucionalidade duvidosa, mas vou deixar isso de lado, eles precisam trazer, como diz aqui a decisão, a possibilidade do dano. Ou seja, se nos crimes de perigo concreto eu preciso de uma certeza do risco, aqui eu preciso da possibilidade disso daí. Se não houver prova de que é possível a afetação ao bem jurídico através daquela conduta, ou seja, por mais difusos que sejam aqui os bens jurídicos, se não houver prova de que a possibilidade de se afetar a paz pública, a segurança pública, com 340 miligramas de maconha, não há que se falar em criminalização, se aplica em significância, ao meu ver, de forma completamente correta, aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então é isso, pessoal. Antes de finalizar, eu queria trazer mais uma novidade para vocês, que é que a gente vai lançar em breve a nossa mentoria. Foi um sucesso ano passado e esse ano a gente tem várias novidades, vai trazer né, mais questões relacionadas aos tribunais, né, mais questões de prática. Então, a gente tem várias novidades relacionadas à nossa próxima mentoria, nossa mentoria de 2024. Então, fiquem atentos às próximas semanas que a gente vai trazer cada vez mais a nossa mentoria de 2024. Nós ficamos no mês de dezembro planejando, repetindo o que deu certo, melhorando o que poderia ter dado mais certo e aprimorando. Então, em breve, novidades no nosso programa de mentoria, uma mentoria como nenhuma outra, pelo menos aqui no estado de Alagoas. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira. Um abraço. Tchau.